Olá mais uma vez, eu sou o Davi. Eu sou a Carol. Estamos no nosso programa Palavra e Família, hoje para responder uma pergunta que tem irritado muitas pessoas. Nós temos ficado muito tristes ao assistir filhos que desacatam a autoridade dos pais ou dos mais velhos, crianças que gritam com seus próprios pais, esperneiam, mordem, batem nos próprios pais, fazem verdadeiros escândalos em público, revelando talvez mais do que os próprios pais queriam revelar. Embora sempre nós sabemos muito bem como as crianças podem escolher horas para nos envergonhar, mas infelizmente também muitas vezes quando esses hábitos caracterizam a criança, revela uma falta de disciplina em casa. Nós não podemos julgar, sabemos que a criança vai aprontar, mas nos preocupa quando vemos evidências de uma total falta de respeito e honra às autoridades. Nós escrevemos um livro chamado 151 Reflexões sobre a educação de filhos, como alcançar o coração dos filhos. E muitos dos nossos programas têm trabalhado aspectos desses problemas. Uma seleção aqui diz respeito, desrespeito e desonra. Alguns versículos bíblicos, o que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe. Filho é quem envergonha e desonra. Provérbios 19, 26. E diz assim, a falta de obediência e honra é uma das características dos últimos tempos. 2 textos bíblicos, pelo menos, dizem isso. Hoje encontramos filhos processando os pais, terapeutas fazendo seus pacientes regressarem ao passado para descobrir traumas causados pelos pais e uma verdadeira cultura de vitimização em que ninguém está isento de culpa pelos traumas dos filhos. O que é marcante é que a palavra de Deus, em não menos de 9 textos diferentes, nos manda honrar aos nossos progenitores. Para alguns é difícil porque os pais erraram muito, é um dever. Para outros é um privilégio, um deleite porque os pais foram de fato piedosos. Mas nós escrevemos aqui também, Deus não tolera pessoas que desrespeitam aqueles que Ele mesmo colocou como seus representantes na vida do filho. Por amor a Deus e pelo bem dos filhos, os pais também não devem tolerar desrespeito vindo da parte deles. Como é que nós podemos treinar nossos filhos a respeitar e honrar os pais e também estendendo isso para outras autoridades em suas vidas? Algumas ideias aqui. Bom, tudo começa em casa. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e nós precisamos colocar em prática com os nossos pais. Provérbios 3:7 é um versículo que diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Nós sempre pensamos que nós sabemos melhor do que as outras pessoas e nós vamos mostrar como deve ser feito. E é errado isso. E é errado para os nossos filhos também. É errado, eles querem ensinar para nós como nós deveríamos criá-los, como que os pais deveriam ser. Não é certo. Eles são crianças, eles precisam respeitar. E nós precisamos respeitar e honrar os nossos pais e mostrar para os nossos filhos também como respeitarem e honrarem os avós. Essa ideia de que rebeldia na vida do filho talvez seja um dos pecados mais reprováveis nas Escrituras. Provérbios 21, 21 e 22 diz assim: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, uma autoridade colocada por Deus. 1 Pedro capítulo 2, e também Romanos 13 tratam disso. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes, não seja companheiro com os rebeldes, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, ou seja, o Senhor e o rei, autorizado, constituído por Deus, quem a conhecerá? Perigo
muito grande é o filho desalinhar-se debaixo das autoridades que Deus colocou em sua vida. Tão sério é esse pecado que no livro de 1 Samuel, capítulo 15, Deus tem uma outra palavra que até nos choca quando ele diz, versículo 23 de 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Deus então falando para Saul, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A pessoa que se associa com as pessoas que desacatam autoridade, correm grandes riscos. Certa vez alguém falou assim, o pecado sempre nos leva para mais longe do que nós queríamos ir, nos prende por mais tempo que nós imaginávamos e custa mais caro do que nós queremos. Algumas outras sugestões para que isso não aconteça na vida dos nossos filhos? Sim, Levítico 19:32 tem uma sugestão muito prática, diz assim, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. É uma coisa bem simples, mas as pessoas mais idosas, os avós, chegam em casa, é hora das crianças pararem de fazer o que eles estão fazendo e prestarem atenção nos avós, nas pessoas com mais idade. Levantar, oferecer o seu lugar para o vovô, para a vovó sentarem. Se estão assistindo um desenho, um vídeo, alguma coisa, desligue o DVD, desligue o seu jogo e dê atenção. Isso faz parte de temer a Deus, mostrando honra para os mais idosos. E numa conversa, o filho que chega chegando, como isso demonstra, talvez não rebeldia, mas egoísmo, que não respeita a autoridade. E isso, infelizmente, não são só as crianças que fazem isso, porque nós também fazemos isso. A gente vê pessoas conversando, chegamos e de imediato penso, o que eu tenho a falar é mais importante do que vocês, então eu interrompo. Eu preciso não pensar em mim, mas pensar nas pessoas. Mas para as crianças, isso é muito importante também, porque eles precisam pensar, essas pessoas têm mais idade do que eu preciso demonstrar uma atitude de honra, de respeito, então não interromper e esperar o tempo certo para eu falar. Em um outro programa a gente já ensinou algumas sugestões de como ajudar os nossos filhos a não interromperem. Mas nós como pais precisamos também não parar tudo só para virar de imediato para os nossos filhos. Temos que ajudar. Espere, filho, deixa a tia ou a vovó terminar o assunto, depois eu dou atenção. Isso ajuda o nosso filho a aprender. Agora, não são só os filhos que desacatam a autoridade também. O nosso exemplo como pais debaixo das autoridades que Deus colocou em nossa vida também. Sim, é muito fácil nós obedecermos quando estamos sendo vigiados, mas quando não estamos sendo vigiados, é muito importante continuarmos obedecendo as regras, as leis, porque os nossos filhos também estão vendo e isso serve de exemplo. Então, velocidade quando nós estamos dirigindo, aquelas placas que a gente não gosta de obedecer, não pise na grama, não toque aqui, ou em aeroportos ou rodoviárias, aqueles assentos designados para pessoas com deficiências, ou a mulher grávida, os idosos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, não é para sentar nesses lugares, isso daqui são separados para as pessoas que precisam, ou até fila de supermercado, 10 itens ou menos, eu tenho 12, dá para entrar nessa fila. São as coisas que, se eu obedeço, o meu filho verá isso e eu vou servir de exemplo para ele, o que é respeitar e obedecer às autoridades que Deus colocou sobre mim, mesmo quando talvez ninguém está vigiando.
Gostei muito dessa parte de reservar o lugar dos idosos, idosos. né? Agora que eu sou idoso, você não chegou lá ainda, mas eu estou aproveitando muito bem. Bom, naquele livro que nós mencionamos, no nosso livro, terminamos sobre desrespeito e desonra, dizendo assim: não admita que seu filho bata em você, xingue, grite com você, esperneie quando contrariado, choramingue, arregale os olhos em desafio, bata portas ou de qualquer outra forma se rebele contra a sua autoridade. Ele precisa ser disciplinado rápido e prontamente, para que não seja disciplinado por um mundo muito mais cruel do que o amor paterno. A autoridade e o respeito é um dos principais princípios da palavra de Deus, em que a bênção de Deus paira sobre aquele que honra aos mais idosos, as autoridades e especialmente os pais. Até a próxima vez.